Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Lula, que resolveu falar hoje, meu amigo. O Lula abriu a boca e se prepara, só falou merda. Você lembra desse encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, que eu falei, olha só, o Lula tá encontrando alguma coisa aí. Será que ele tá resolvendo conversar com o Fernando Henrique Cardoso para moderar, para colocar uns economistas mais ortodoxos, né, fazer realmente conter o nível de gasto e coisa e tal. E eu falei no meu vídeo, não, isso não é coisa do Lula, o Lula não quer isso, o Lula quer outra coisa com o Fernando Henrique Cardoso, deve estar avisando aos coleguinhas da centro-esquerda que o golpe vem aí, né, porque ele desandou a falar, meu amigo. Olha, ele falou que tem que ver se precisa mesmo cortar gasto, não tem esse negócio de cortar gasto, não. Precisamos aumentar a arrecadação, o pessoal está pagando muito pouco imposto, que negócio é esse? Tem que pagar mais imposto aí, né? Você aí que tá pobre e sem dinheiro para nada, tem que pagar mais imposto, cara. Tá achando o quê? O Lula precisa de dinheiro, cara. Enfim, é só isso. Ó. E cada besteira que o Lula fala aqui, meu amigo, lógico, no resultado disso, o dólar bateu 5,50, né? E tá barato, tá? Tá barato. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Pescoço de Tilápia, Feliz Aniversário Vitor Eduardo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falo para você, né? Eu não sabia, não tenho como saber. A gente fica naquela esperança, né? Quem sabe o Lula não percebeu, será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo... Vou fazer a coisa certa? Vamos chamar uns economistas decentes para, né, botar um nome legal no Banco Central, né? A gente fica com essa esperança, cara. Quem sabe, né? O Tico não dá um alô no Teco ali, os dois não fazem um encontro ali, a sinapse cerebral não acontece e o Lula começa a pensar de repente, né? Mas eu tinha falado para vocês que é muito pequena essa chance. Não foi isso que foi o encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, não foi como... O próprio Merval Pereira caiu na mesma armadilha que eu caí, né? Eu falei, alguma coisa aconteceu, não é normal um presidente da República sair de Brasília para visitar pessoas primeiro no Maranhão, depois em São Paulo, né? O cara tá armando alguma coisa. Eu até falei, não, pode ser uma coisa boa, pode ser que ele esteja justamente procurando um conselho aí na velha guarda da centro-esquerda. Não, quem sabe a gente bota um economista mais moderado, né? Um cara ortodoxo que vai fazer a coisa certa no Banco Central e coisa e tal, né? Mas não, meu amigo, o Lula não é isso, né? Aí, ou seja, o que resta dessa história é a outra possibilidade. O Lula tá enfiando o pé na jaca mesmo, vem comunismo aí mesmo de verdade. A ideia é quebrar o Brasil, ele tá só avisando a galera, ó galera, tô botando o plano B em ação, hein? O plano C, na verdade, o plano C de comunismo cubano, é isso daí. O Lula deu uma entrevista hoje cedo, né, e falou um monte de merda. Meu amigo, cara, é que eu falo pra vocês, Lula falar merda já não é nem notícia mais, né, porque o Lula fala merda, abriu a boca, meu amigo, de cada 2 vezes que o Lula abre a boca, 3 ele fala besteira, né. Aí, olha só as coisas aqui, ó. Lula diz que é necessário saber se precisa efetivamente cortar gastos. A gente está com um déficit enorme, encaminhando para um déficit maior ainda. O governo já está extorquindo todo mundo com imposto, como se não houvesse amanhã. É imposto em tudo, principalmente nos pobres, né? O imposto nos ricos ele não consegue, ele fica nesse papo de que não tem que convencer o G7 a fazer imposto nos ricos, e não vai chegar a lugar nenhum isso, porque o pessoal lá não é tão otário quanto o Lula, não cai tanto no golpe da inveja, né, quanto o Lula, a gente falou sobre isso no vídeo ontem. O fato é que não, agora o Lula vem com essa, tem que ver se precisa cortar gasto mesmo. Não precisa, não necessariamente precisa cortar gasto, de repente está tudo bem, tá tudo certo, para que cortar gasto, né? Que besteira isso, né? Pois é o que eu falo para vocês, não adianta aqui, ó. O problema não é ter que cortar, o problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão, tem que aumentar a arrecadação, tem que roubar mais a população. É incrível uma pessoa achar que ele gasta o seu dinheiro melhor do que você. Porque, em última análise, é isso, né? Você tem o seu dinheiro aí. O Lula aumentando os impostos, e olha, aumentando os impostos, ele pode dizer que tá... Ah, não, mas é imposto sobre os ricos, você não vai pagar. Não, você paga. No final das contas, isso é repassado para você. Ah, imposto sobre empresas, imposto sobre sei lá o que, sobre os bancos. No final das contas, meu, quem paga é você. Ou seja, você vai ter menos do seu dinheiro que você trabalhou e ganhou,
vai ter menos poder de decisão sobre ele. O Lula é que vai decidir onde colocar o seu dinheiro. E adivinha onde é que o Lula vai colocar o seu dinheiro? Na mão da petezada, meu amigo. É a mão dos amigos, dos cupincha dele. Ou é as boquinhas do pessoal do PT, lá dos milhares de cargos comissionados que o pessoal do PT está preenchendo, ou é os sindicalistas amigos que o Lula botou também um monte nas estatais, ou é os artistas da Lei Rouanet. Não sei para onde é que ele vai jogar esse dinheiro, mas pode ter certeza que a última preocupação do Lula é fazer alguma coisa útil com esse dinheiro. Se nada disso consumir o seu dinheiro, que ele está roubando com mais arrecadação, o que ele vai fazer vai ser o PAC, né, o Programa da Aceleração da Corrupção, que é contratar as empreiteiras amigas dele lá da turma do consórcio do Odebrecht, não sei o que lá, da Novo Honor agora, né, a turma toda lá da corrupção da Lava Jato, e desperdiçar dinheiro com essas obras malucas dele. É sempre isso. É isso que ele quer. Mas não precisa cortar gasto, não. Tá gastando é pouco. Ele falou aqui, ó, descartou a possibilidade de desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo. Era uma das medidas que a Tebet, né, uma das figuras decorativas que tem no Ministério do Lula, estava propondo para diminuir a despesa do Estado, né, porque isso é um problema realmente, né? Enfim, outras coisas que ele colocou aqui, não que tem que ver se está havendo gasto exagerado. É lógico que ninguém nunca acha que está gastando exagerado, né? Você percebe que está gastando exagerado porque você não consegue pagar as contas, que é o que está acontecendo no governo brasileiro. Não é você achar que está exagerado no gasto, né? Ele falou que isso está sendo feito sem levar em conta o nervosismo do mercado, ou seja, ele é que sabe o que está certo. Por mercado, entenda, todas as outras pessoas do Brasil olhando para a situação e falando, vai dar merda. Não interessa para ele, o que interessa é o que ele acha. Ele está achando que não está gastando demais, não, que precisamos aumentar a arrecadação, né? A arrecadação que já subiu esse ano em relação ao ano passado, o Lula criou um monte de impostos, subiu um monte de impostos, criou mais um monte de coisa, taxou comprinha, taxou um monte de coisa, mas precisamos de mais, não tem esse negócio não, pô. Ainda tem um monte de afiliado meu aqui, um monte de cupincha que eu quero botar aqui no governo para vocês sustentarem, pô. Não tem esse negócio de estar gastando demais não, né? Ontem o Lula estava em Congonhas, né? Foi passear em São Paulo aqui com 2 jatos, 2 Aerolula, 2 aviões para levar o Lula. O Lula e a comitiva dele que foi passear lá em São Paulo. Olha que coisa, não precisa não tem que cortar gasto não, porra. Você que tem que trabalhar mais, meu amigo. Trata de acordar mais cedo amanhã para trabalhar mais. Os alimentos estão ficando caros de tanto imposto que tem que pagar para o Lula? Não interessa, meu amigo. Cala a boca, faz o L aí e trabalha mais para dar mais dinheiro para o Lula. Afinal, só 2 aviões, pô, da próxima vez ele quer ir com 3. Vai ter que ser 3 aviões lá para passear lá em São Paulo, né? Enfim, falou aqui também, ó, indica o presidente do Banco Central para o Brasil e não para o mercado. O curioso é isso, né? Ele chama de mercado, é só o pessoal que é investidor, os grandes empresários e coisa e tal. Ele esquece que mercado é muito mais do que isso. Mercado somos todos nós, né? É toda a economia do Brasil como um todo. Por quê? Porque as empresas privadas, elas têm o interesse de gerar valor para o mercado. É assim que elas ganham dinheiro. Se elas não gerarem valor para o mercado, elas não ganham dinheiro, né? Então, ou seja, o livre mercado inclui todos nós, inclusive os consumidores. Mas para o Lula isso não é importante. O importante é o que ele acha que é o certo para o Brasil, porque tem esse problema. É muito bonito ele falar que não, eu vou escolher para o Brasil, não é muito mais importante, não é isso? Só que não, ele vai escolher da cabeça dele o que ele acha que é o certo. O Brasil é só desculpa. Isso vai ser o correto para o Brasil? É lógico que não. A gente já está vendo que o Lula está caminhando para fazer uma escolha idiota no BC, né? O que o Lula está fazendo aqui é literalmente o que o Armínio Fraga falou que ele não deveria fazer, né? Uma bobagem no Banco Central. Pois é, meu amigo, o Lula é incapaz de não fazer bobagem, né? O que eu acho, quem errou nessa história não é o Lula sempre foi assim, o Lula sempre foi um idiota, né? Quem errou nessa história foi a galera que achou que o Lula ia resolver o problema do Brasil. Foi a galera que achou, não, vamos descondenar o condenado, vamos tirar o pinguço corrupto da cadeia e botar na presidência do Brasil. O que pode acontecer de errado? Olha só, não, ele vai ser democrata. Ele vai ser um democrata, ele é um cara comedido, né, totalmente alinhado e coisa e tal. Agora o pessoal tá nessa aí, ó, só fazendo bobagem, né? Aqui, ó, Faria Lima pensa no lucro, o país precisa que se pense no povo. E quem é que pensa no povo, Lula? É você? É isso que você está dizendo? Não, não é não, meu amigo. Você pensa no seu povo, você pensa nos seus cupincha que estão lá, ó, nos seus aviõezinhos para você passear em São Paulo. Você pensa em você mesmo, não está nem aí para o povo. Você diz que pensa no povo, mas só... Ó, se pensasse no povo, cadê a taxinha da blusinha da Shein Shopee aí, né? Era só vetar, mas não, ele não vai vetar, ele tá querendo arrecadar mais, você acha que ele vai vetar a taxinha de compra na Shopee?
O Lula só pensa nos cupincha dele, meu amigo. É só a galerinha da esquerda. Esse governo Lula é o governo da vingança. O Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele, não. Ele voltou para o governo para se vingar de todo mundo que colocou ele na cadeia, inclusive o povo brasileiro como um todo, né? E tá premiando a galera, os cupincha, a galerinha que tá lá mamando nas tetas dos estados ali, né? E tá isso daqui, ó. Lógico, eu já falei isso para vocês, né? Toda vez que você ouvir alguém falando assim, não, mas isso é bom para o povo, é bom para a sociedade, é bom para o Brasil, ignora. O cara é bom para aquela pessoa que está falando. Ela está falando aquilo, ela está usando o nome do Brasil, o nome do povo e coisa e tal, o nome da sociedade, né? Ah, é um valor social, é pro bem da sociedade. Não, é pro bem daquela pessoa que está falando. Por quê? Porque a sociedade é um conjunto de pessoas que tem um monte de gente que pensa diferente. Uns pensam para cá, outros pensam para lá. Então, por definição, sociedade não tem interesse. Quem tem interesse são pessoas, indivíduos. Indivíduos têm interesse. Sociedades não têm interesse, não. Então, quando o Lula fala aqui que não, que o Brasil precisa pensar no povo brasileiro. Não, pensando no que o Lula quer. O povo brasileiro tem um monte de gente que quer um monte de coisa diferente. Não tem nada de interesse social, interesse coletivo, interesse do povo. Isso não existe. Isso é uma história, uma figura de retórica que o pessoal usa para vestir o próprio interesse como alguma coisa positiva, né? Aqui, ó. Empresário deveria fazer passeata contra o Banco Central, porque, segundo ele, é um absurdo, o Banco Central está com uma taxa de juros muito alta, isso está prejudicando os negócios e não sei o que lá e coisa e tal, deviam protestar contra o Banco Central. Eu estou fazendo tudo certo, é o Banco Central que está errando. Não, Lula, os empresários sabem que o problema é que você está gastando demais. E gastar dinheiro demais vai causar inflação. E causar inflação é melhor ter taxa de juros alta mesmo, porque inflação é muito pior do que taxa de juros alta. O que você está fazendo é destruir a economia brasileira. Só que você tem a grande sorte, aliás, nós brasileiros temos a grande sorte, que a inteligência média do brasileiro é melhor que a inteligência média do petista, né? O Lula é um idiota, só ele que não percebe isso daí. Ele e uma galera da esquerda. Tem uma galera da esquerda que pensa igualzinho o Lula, né? Mas os empresários não vão fazer passeata contra o Banco Central, a gente vai fazer passeata contra você. A sociedade brasileira vai fazer passeata contra o Lula. Aliás, tem outra agora, dia 14 de julho, né? O pessoal tá marcando aí. Ou seja, ele diz aqui, ó, Lula gabaritou conduta repudiada pelo mercado, ou seja, ele falou tudo que o mercado não queria ouvir, né? Aqui, ó, convocou a torcida contra Campos Neto, não porque Campos Neto não sei o que lá, que vai fazer, os empresários do setor industrial têm que fazer passeatas contra a taxa de juros e coisa e tal. Não, Lula, a taxa de juros é consequência das suas ações, de você não querer conter gastos do governo, né? Bom, o resultado dessa brincadeira é o que eu falo para vocês, o Lula fala demais. Reclamavam do Bolsonaro que Bolsonaro falava coisas horríveis, mas Bolsonaro tinha uma grande qualidade. No que tangia a economia, ele deixava com Paulo Guedes. Paulo Guedes é que fala de economia, e isso fez muito bem para o país. Porque só essa fala do Lula, mesmo que ele não tenha tomado nenhuma decisão, tá? Ele não falou nada aqui, né? Assim, fazer alguma coisa ele não fez nada. Mas falar sobre essa economia, tirar a confiança dos investidores estrangeiros é uma facada na economia brasileira. E é o que está acontecendo aqui, ó. O dólar já está subindo, superou a marca de 5,50. Nesse momento está 5,50, mas está subindo, já teve a 5,52, 5,51 agora, já teve a 5,52, está subindo o dólar. Por quê? Porque é lógico, meu amigo. Quem é maluco de investir dinheiro num país em que o presidente fala esse tipo de coisa? O Lula já devia saber, já é o terceiro governo dele. Economia não se fala desse jeito, por mais que você até pense isso, você não fala desse jeito, né? E o pior não é isso, tá? O pior não é isso. Isso aqui mostra aquilo que eu falei, a tragédia brasileira, né? O Brasil tinha tudo para crescer pra caramba depois do acerto financeiro do governo Bolsonaro, do acerto monetário, do acerto fiscal. Bolsonaro entregou um país com superávit, com economia encaminhada, com um monte de privatizações encaminhadas. E aí a gente está sofrendo por conta de um governo que não tem credibilidade. O governo do Lula só faz merda e indica que vai fazer merda, né? Mas a gente não viu o pior ainda disso, né? O pior disso tem duas coisas que podem acontecer de muito ruins. Uma delas é a crise financeira internacional. Existe o fantasma de uma grande crise nos mercados mundiais. Se isso acontecer, o Brasil, que agora está fragilizado, vai sofrer muito mais. Mas não é só isso. Você tem também o risco da aposta estrangeira contra o real, né?
O Brasil tem hoje mais de 300 bilhões de reservas. Então é muito difícil um ataque especulativo contra o real neste momento. Mas tem gente apostando nisso. E em determinado momento, se essa aposta chegar num valor muito alto, isso pode gerar realmente uma avalanche contra o real, uma mega desvalorização do real. Como é que funciona essa aposta, né? O pessoal começa a vender real, vender real, para forçar a queda do valor do real. E aí o que acontece? O Banco Central começa a ter que entrar no mercado para manter o valor do real, e aí começa a torrar a reserva brasileira para manter o valor do real. E com isso esse pessoal vai dobrando a aposta. Foi isso que tornou o George Soros multibilionário, né? Ele fez essa aposta contra o Banco da Inglaterra. Ele pegou dinheiro emprestado e fez esse tipo de aposta contra a Inglaterra e ganhou. Né? No final das contas, a libra esterlina acabou desvalorizando, ele ganhou dinheiro pra caramba e se deu bem pra caramba. Já fizeram isso com o real no passado. Em 98 teve também uma coisa desse tipo. Né? Agora, o Lula está arriscado ter mais uma coisa assim. Tá? Por enquanto ainda não, por enquanto eu acho pouco. Mas se continuar desse jeito, meu amigo, a situação pode ferver para o Brasil muito em breve. Ora, a gente não pode descartar a possibilidade do Lula estar fazendo isso de propósito, tá? Ele pode saber perfeitamente bem que isso derruba a economia brasileira e está fazendo isso de propósito, como eu falei. Ele quer vingança, ele quer se vingar do povo brasileiro que botou ele na cadeia, né? Tá fazendo isso como vingança. Eu não descartaria isso não, tá? Economia quebrada, para ele transformar isso daqui numa Venezuela, o plano C dele fica muito mais rápido, né? Muito mais fácil do plano comunista do Lula. Vamos ficar de olho no que vai acontecer aí nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.